Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Uma videoaula para poder estar te dando um auxílio, umas orientações acerca do que diz a nossa lição bíblica. Quero mandar o meu abraço todo especial para todos aqueles que têm assiduamente participado conosco, assistindo às nossas pré-aulas da Escola Dominical. Que Deus abençoe sua vida e que isso aqui venha a surtir um efeito positivo para você, para os seus alunos, para a sua igreja e para a sua família de uma forma em geral, que você seja muito abençoado com as orientações da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, a tolerância cristã. Então nós vamos passar a ler aqui o nosso texto áureo da lição de número 11. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14 e 17. E a verdade prática diz assim: os crentes mais maduros não devem agir egoisticamente, mas precisam atuar como modelo para os mais fracos. E a leitura bíblica está em Romanos, no capítulo 14, versículo de 1 até o 6. Uma leitura menos extensa desta vez. Então, leiamos aqui a leitura bíblica. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então esta aqui é a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral da nossa aula hoje é mostrar que o crente maduro precisa atuar como modelo para os mais fracos. Muito bem. Então nós estamos aqui dando sequência à nossa série de estudos. E nós estamos agora na parte prática da carta de Paulo aos Romanos. Lembra que de 1 a 9 ele falou sobre doutrina da salvação. Abriu um parênteses de 9 a 11 para falar sobre Israel no plano de redenção. E do 12 até o 16 ele vai falar do exercício cristão, da prática, do viver cristão. E aqui no capítulo 14 ele vai falar justamente sobre isso. E nós vamos chegar até no capítulo de número 15, ainda na aula de hoje, onde nós vamos falar sobre a prática do viver cristão. Como nós temos que agir, como nós temos que comportar, uma vez alcançado pela fé em Jesus Cristo, pela graça que Ele revelou para nós, qual deve ser o comportamento de todo aquele que vive uma nova vida em Cristo. É justamente isso que nós vamos tratar. E na introdução da nossa aula, o comentarista, ele fala muito sobre isso, né? Como nós devemos tratar os outros com mais respeito, até porque vivemos uma nova vida em Cristo. Ele vai falar que nós não temos o direito de julgar a ninguém, que nós temos que ter tolerância para com aqueles que são mais fracos na fé. Devemos agir com amor, com compreensão, com acolhimento e não agir como juízes. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para ser facilitadores, facilitar a vida de outras pessoas para que com o nosso próprio exemplo também eles possam vir conhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Então Paulo, ele busca aqui um ponto de equilíbrio entre os judeus cristãos e entre os gentios que se converteram ao cristianismo. É justamente isso que nós vamos estar analisando na nossa aula. Então vamos para o tópico de número 1 da nossa lição, uma igreja heterogênea. E o ponto 1 do tópico 1 fala da natureza da igreja. Ora, a igreja em Roma, assim como a igreja primitiva, ela era formada tanto de cristãos judeus como de gentios que se converteram ao cristianismo. Então,
Era um grupo de diversas pessoas, grupos diferentes de pessoas que compunham a igreja primitiva. Agora, qual não deve ter sido a dificuldade de Paulo? Que dificuldade enorme, porque as pessoas estavam agora passando para uma nova modalidade de vida. Eram judeus que vinham do judaísmo e gentios que vinham do paganismo. Todos eles vinham com as suas crenças, mas agora associado com a fé em Jesus Cristo. E eles tinham que agora portar-se de uma forma diferente, moldar-se ao novo modelo de vida que o cristianismo exigia de cada um deles. Eles tinham que deixar suas crenças, seus costumes, seus hábitos, tanto do judaísmo quanto do paganismo, e agora viver uma nova vida em Cristo. Mas tanto judeus quanto gentios que se convertiam ao cristianismo formavam a igreja. A igreja do Senhor, ela é una. A igreja do Senhor, ela é única, é uma só. Na igreja não tem grego, não tem bárbaro, não tem cita, não tem escravo, não tem livre, não tem servo. A igreja é composta de lavados e remidos no sangue de Jesus. Quando se aceita o cristianismo, então deixa de ser judeu e deixa de ser gentio e passa a ser igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que existem 3 tipos de povo. Quer ver? Vem comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10, e no versículo de número 32, olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos gregos e nem... Desculpe, vou falar de novo o versículo. Portai-vos de tal modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Então ele está falando aqui de 3 tipos de povo: judeus, gregos, que são o mesmo gentio, e igreja. Então o que aconteceu? Quando Jesus morreu, ele formou a sua igreja. E a sua igreja é formada por judeus e por gentios, formando um outro tipo de povo. Se antes existia gentio e judeu, hoje existe gentio, judeu, e aquele que não é gentio nem é judeu pertence agora à igreja de Deus. Então a igreja de Deus é formada por diferentes grupos de pessoas. Por isso, tantos problemas na igreja primitiva surgiam. E problemas de ordem local não deveriam sobrepor a igreja universal, porque a natureza da igreja consiste no fato dela ser tanto local quanto universal. E a liberdade, ela deve ser respeitada. E quem vai regulamentar esta liberdade é a lei do amor. E a lei do amor, nós falamos sobre ela na lição passada. Ela que vai regulamentar esta liberdade que tanto judeus cristãos quanto gentios que se converteram ao cristianismo vão ter e vão viver nesta nova modalidade de vida que é aplicada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então a natureza da igreja é tanto local quanto universal. E problemas de ordem local não devem sobrepor a igreja de uma forma universal, porque ela é também universal. Ponto de número 2 do tópico 1, a lição vai falar sobre os fracos na fé. Bom, ninguém quer ser fraco na fé. Nós queremos ter a nossa fé fortalecida. Queremos estar firmados, arraigados em Jesus, que é o nosso Senhor. Não queremos ser abalados por nada nesta vida. Nenhum vento forte pode nos abalar. Nós queremos sempre ser fortes. Por isso oramos: Senhor, acrescenta em nós a fé. Queremos ser fortes na fé. Mas quem seriam então estes fracos na fé que o tópico de número 2 da nossa lição está se referindo aqui? Bom, Paulo dá uma ideia para nós de quem seriam estes fracos na fé. Seriam principalmente os judeus que se converteram ao cristianismo. Estes judeus que se convertiam ao cristianismo, eles tinham o hábito de se abster de alguns tipos de alimentos e também guardar algumas datas, algumas comemorações. E esses cristãos que ainda não haviam se libertado do judaísmo, dos preceitos do judaísmo, pior ainda, eles queriam que os gentios convertidos também fizessem o mesmo, tivessem a mesma observação que eles, se abster de alguns tipos de alimentos, ainda estar apegados a algumas datas comemorativas. E este tipo de problema Paulo encontrou na igreja de Roma. Mas isso não foi só na igreja de Roma.
Isso aconteceu na igreja de Corinto, na igreja da Galácia, na igreja de Colossenses. Isso aconteceu em diversas igrejas, porque em todas elas haviam judeus que se convertiam ao cristianismo e existiam também os gentios, os pagãos, que se convertiam ao cristianismo. Cada um com seus costumes, com seus hábitos, que de uma forma em geral não haviam ainda largado e queriam ainda praticá-los. E estes fracos na fé queriam que os gentios, convertidos ao cristianismo, também fizessem a mesma observação que eles, porque eles estavam ainda presos à antiga aliança. Mas nós, que fomos alcançados por esta graça, que vivemos a nova aliança, que vivemos a fé em Jesus, a fé em Jesus, a nova aliança, a graça que foi manifestada a nós, nos liberta deste legalismo, destes rudimentos da lei mosaica, e nós não precisamos ficar com cumprimento a esta lei. Olha o versículo de número 8 do capítulo de número 14 de Romanos, o que está escrito a respeito disto. 14 e 8 de Romanos. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. A nova vida em Cristo, a nova aliança, a fé em Jesus, nos liberta deste legalismo, destes rudimentos da lei. Então os fracos na fé eram na sua maioria judeus que se converteram ao cristianismo e queriam ainda continuar com as práticas da lei mosaica. Agora vamos para o ponto de número 3 do tópico de número 1. A lição fala sobre os fortes na fé. Como eu disse, ninguém quer ser fraco, todos nós queremos ser forte. Se os fracos na fé eram, na sua maioria, os judeus que se convertiam ao cristianismo, quem seriam os fortes na fé? Como eu disse, a igreja era composta por judeus que se converteram ao cristianismo e gentios que se converteram ao cristianismo. Então, os fortes na fé eram tanto judeus quanto gentios que se converteram ao cristianismo, a nova vida em Cristo. Estes aí, que tinham um entendimento correto do novo viver cristão, da nova aliança, da fé em Jesus, eram considerados os fortes na fé. Então você que tem um entendimento da fé em Jesus Cristo, que não vive segundo os rudimentos da lei, que não fica pegado com dias, com festas, com comer ou com beber, este aí é aquele que alcançou a nova vida em Cristo e são os fortes na fé. A igreja do Senhor hoje também é composta por pessoas de diferentes classes, diferentes povos, cada um com seus costumes, cada um com seus hábitos, mas todos os costumes e todos os hábitos devem ser vividos de acordo com o Evangelho, porque o Evangelho, Paulo disse, que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Então, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, meu amigo, é o novo viver cristão. Aquilo que você praticava, não vai praticar mais hoje, porque você é forte na fé em Jesus Cristo. Você não vive mais de acordo com os rudimentos deste mundo. Você não vive mais de acordo com as observâncias da lei judaica ou da lei mosaica. Você hoje é uma nova criatura em Cristo. Contudo, sendo forte na fé, uma orientação do apóstolo aqui é que eu não devo lançar juízo de valor. Juízo de valor é aquilo que eu penso ser correto e aquele que faz diferente faz errado. Então não devemos lançar juízo de valor em relação aos outros, até porque o tema da nossa lição é a tolerância cristã. Você que é forte na fé deve louvar a Deus por ter tido um entendimento acerca da Escritura Sagrada e da vontade de Deus. Vamos para o tópico de número 2? O tópico de número 2, uma igreja tolerante. E o ponto 1 do tópico 2 fala sobre a lei da liberdade. E aqui neste tópico, eu estava lendo a lição e observei que o apóstolo, ele reconhecia a incapacidade pessoal do ser humano, do cristão, de se autolibertar. A incapacidade de se libertar por si mesmo. Ele reconhece isso. E ele reconhece que só Jesus pode promover esta libertação na vida do ser humano.
Só Jesus pode promover a libertação do pecado na vida do ser humano. E Paulo, ele glorifica a Deus quando ele reconhece que só Jesus pode fazer isso. Olha o capítulo de número 7, que nós já passamos por ele em lições passadas. Ele diz assim, olha Paulo glorificando a Deus, reconhecendo que só Jesus pode libertar o homem do pecado. Versículo 25 do capítulo 7. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Então Paulo ele glorifica a Deus, reconhecendo que só Jesus pode libertar o homem do pecado. E ele sabe da nossa incapacidade. Tanto Paulo sabia, quanto Deus sabe da nossa incapacidade de se libertar. Nós sozinhos nós não conseguimos. Só através da graça e da ajuda do Espírito Santo é que nós vamos conseguir nos libertar. Vem comigo aqui, capítulo de número 14, versículo de número 14. Olha o que Paulo diz. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por imunda. Para este é imunda. Então Paulo está dizendo aqui que esta lei é a lei da liberdade cristã. A lei da liberdade cristã, ela mostra para os crentes maduros que eles estão livres do rudimento da lei mosaica. E esta liberdade nós só alcançamos em Jesus, o nosso Senhor. Ponto de número 2, do tópico de número 2, a lei do amor. Falamos sobre esta lei em lições passadas aqui. Então vem comigo aqui, versículo de número 15, ele vai falar sobre isso. Capítulo 14. Mas, se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então Paulo já está falando dessa lei do amor aqui. Este amor que Paulo se refere é o amor ágape. É a lei do amor. E este amor ágape, esta lei do amor, é ela que permite quebrar certas regras ritualísticas que existem aqui no Antigo Testamento. Mas mesmo que você utilize esta lei do amor para quebrar algumas práticas ritualísticas do Antigo Testamento, e esta prática causar um escândalo na vida de pessoas imaturas, então é melhor que isso aí seja restringida. É melhor que esta liberdade que você usa seja restringida do que você usá-la e escandalizar o seu irmão. Então é melhor fazer assim. Então é melhor precaver. Melhor precaver. Se aquilo que eu faço pode causar um estrago na vida do meu próximo, pode trazer um escândalo na vida do meu irmão, então é melhor eu restringir esta lei para que não haja nenhum escândalo na vida de ninguém, mesmo vivendo esta lei do amor. Ponto de número 3, a lei da espiritualidade. Então vamos falar sobre um pouquinho sobre essa espiritualidade. O que é que mede a espiritualidade na vida do ser humano? Então o apóstolo ele passa a mostrar agora um modelo de espiritualidade que deve reger tanto os fortes na fé, quanto aqueles que são fracos na fé. Quer ver qual é essa lei da espiritualidade? Vem comigo aqui, Romanos capítulo 14, versículo 22. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é por fé é pecado. Então nós devemos agir com convicção na nossa fé, para nós não cometermos pecados em nós mesmos. Então a lei que deve reger aqui, que deve nortear a nossa espiritualidade, é a lei de Cristo. Por isso que eu disse no tópico passado que eu não devo emitir juízo de valor. Eu não tenho como medir a espiritualidade de ninguém. Se existe alguma coisa ou alguém que pode medir a espiritualidade de alguém, é a Escritura Sagrada. Só a Escritura Sagrada é que pode medir a espiritualidade de alguém.
Então eu não devo emitir nenhum tipo de juízo de valor. E eu devo exercer a minha fé cristã com convicção de que aquilo não vai me trazer nenhum tipo de prejuízo. É a lei da espiritualidade. Então o crente alcançado pela graça, ele precisa ser tolerante com aqueles que são mais fracos na fé. Você já teve um entendimento, já foi esclarecido acerca da nova vida em Cristo, você hoje está fortalecido na fé em Jesus, então você deve ter tolerância para com aqueles que ainda não tiveram o mesmo tipo de entendimento que você teve. Nós devemos orar a Deus para que Deus esclareça para essas pessoas, revele para essas pessoas a verdade que liberta, que está em Cristo Jesus, para que eles não fiquem presos em nenhum tipo de rudimento, nenhum tipo de costume trazido ou do paganismo ou do judaísmo, mas viver uma vida cristã com convicção, exercendo a fé com convicção. Tópico de número 3, vamos lá? Uma igreja acolhedora. E o ponto de número 1 do tópico de número 3 fala sobre o exemplo dos cristãos maduros. Então você que se julga maduro, você que é forte na fé, tem uma responsabilidade muito grande. Não é ser só forte na fé, não é ser só maduro na fé. Este maduro, este forte na fé, tem a responsabilidade de ser um exemplo para aqueles que são mais fracos na fé, que não tem a mesma estabilidade, a mesma firmeza, que não tem o mesmo esclarecimento que eu, que você. Então eu tenho o dever de agir como exemplo para aqueles que são mais fracos. Assim deve ser a minha relação para com os fracos na fé. Ser como um exemplo. Quer ver? Vem comigo. Melhor a Escritura dizendo, capítulo 15 de Romanos, versículo de número 1 e 2. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, exemplo, os que são fortes, os que são maduros, devem agradecer a Deus por ter recebido de Deus esta revelação, este entendimento da nova aliança, da nova fé em Jesus Cristo, do novo viver cristão, por ser forte, estar enfirmado na rocha. Então eu tenho que viver de acordo com um modelo. Eu devo agir e servir de modelo para aqueles que ainda não alcançaram esta revelação, não alcançaram a maturidade cristã. Você sabe que falando de maturidade cristã, eu me recordo, e você deve recordar também, que em tempos passados, na nossa escola bíblica dominical, na lição de adultos, ela vinha escrito aqui assim, ó, maturidade cristã. Então, para aqueles que alcançaram uma maturidade cristã, o ensinamento é mais forte, o alimento é um pouco mais forte. E eu, como maduro na fé, eu como forte na fé, eu como exemplo, eu devo evitar aquilo que pode fazer com que o fraco na fé venha a tropeçar. Eu tenho que, com o meu viver cristão, eu tenho que demonstrar o que significa de fato ser livre em Cristo Jesus. Eu sou livre. Eu evito de fazer algumas coisas porque eu sou livre. Eu não sou oprimido por nada. Então eu alcancei esta liberdade cristã. Eu não faço porque eu não quero. É uma escolha minha. Eu optei por não fazer. Eu optei por servir a Cristo. Eu optei pela liberdade que a graça de Deus proporciona para a minha vida. Então eu devo agir como modelo, como um exemplo. E o meu viver cristão deve ser um modelo de liberdade cristã para aqueles que são fracos na fé. Ponto de número 2 do tópico de número 3, o exemplo de Cristo. Então os fortes na fé dão aí o seu exemplo para aqueles que são mais fracos. Agora o exemplo de Cristo. No versículo de número 3, Paulo se reporta à pessoa de Jesus para mostrar o exemplo desta liberdade cristã, que existe uma limitação na vida cristã. E o próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo de liberdade cristã. Então vem comigo no versículo de número 3, para nós entendermos o que Paulo está dizendo, agora do capítulo 15.
porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Então, em Cristo, Paulo demonstra a tolerância que Jesus teve para com todos os pecadores. A Bíblia diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É a tolerância de Cristo para com os pecadores. É o exemplo de Cristo para com aqueles que são fracos na fé, para com aqueles que viviam distanciados, afastados de Deus. Então, quanta tolerância Jesus não teve comigo? Jesus não teve com você. E por que eu agora não vou tolerar aqueles que são mais fracos na fé? Então eu tenho que ter o exemplo, assim como Jesus foi um exemplo para a minha vida. Então sejamos nós exemplo. Sigamos o exemplo de Cristo, que não agradou-se a si mesmo. Então não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Todos nós estamos aqui para servir. E para servir de exemplo para aqueles que são mais fracos na fé. Ponto de número 3 do tópico 3. O exemplo das Escrituras. Que exemplo lindo, né? Então, encerrando aqui o tópico de número 3, o ponto de número 3, o viver cristão na prática. É isso que ele está dizendo aqui. E o apóstolo Paulo, ele cita as Escrituras Sagradas como sendo um aferidor de espiritualidade na vida do cristão. Olha aqui, capítulo de número 15, versículo de número 4. Está assim inserido, olha aqui, ó. Porque tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, esta passagem bíblica chama a atenção tanto dos fortes na fé, quanto dos fracos na fé, ensinando que deve haver um efeito prático do viver cristão nas nossas vidas. E este exemplo prático nós adquirimos através da Escritura Sagrada. É ela que nos dá este exemplo prático nas nossas vidas. Então a carta de Paulo aos Romanos, ela não é apenas um valor histórico que nós temos para os nossos dias. Ela é a palavra de Deus inspirada. A carta, ela é atual. É para os nossos dias. Ela é também um modelo de vida cristã. É um instrumento de liberdade cristã, de libertação para as nossas vidas. É o poder de Deus que transforma, que muda, que regenera. Então o exemplo das Escrituras deve ser vivido na prática nas nossas vidas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa edificação, para o nosso viver cristão é que foi escrito. É isso aí, meu amigo. Concluindo a nossa aula de hoje, Paulo, na carta aos Romanos, ele agiu como um agente pacificador para a igreja de Roma. Existiam problemas locais na igreja local. Existia uma maioria de judeus que se converteram ao cristianismo, que queriam viver ainda de acordo com os rudimentos da lei. Pior ainda, queriam que os outros vivessem de acordo com o que eles viviam. Mas o apóstolo entrou como um agente pacificador, mostrando que o novo viver cristão nos liberta dos rudimentos da lei mosaica. Então Paulo entrou com muita astúcia ali, mostrando que aqueles que são fortes devem servir de exemplo e tolerar aqueles que são fracos na fé. Então, concluindo a nossa lição de hoje, eu quero dizer para você que na atual conjuntura da nossa igreja, nós temos que agir como agentes pacificadores também. De forma alguma devemos emitir juízo de valor, de forma alguma devemos agir como juízes, mas nós devemos agir como exemplo. Se a nossa palavra não está alcançando as pessoas, que pelo menos a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso exemplo faça com que as pessoas compreendam as verdades do cristianismo. Nós estamos estudando a parte prática da Escritura Sagrada, a parte prática da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Então que nós possamos viver o Evangelho na prática. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, professor. Que a sua aula seja uma aula muito abençoada. E na próxima lição, a lição de número 12, nós vamos falar sobre a cosmovisão missionária. E olha aí,
Já estamos na reta final deste nosso trimestre de Escola Bíblica Dominical. E só para adiantar, no próximo trimestre nós vamos falar sobre evangelização. Então olha aqui, Cosmovisão Missionária, lição de número 12 da nossa Escola Bíblica Dominical para o próximo domingo. Eu aguardo você, que Deus abençoe você, sua vida, sua família, sua igreja e seus alunos. Fique com Deus, a paz do Senhor.